Nos últimos dias, várias personalidades do mundo das lutas vêm se curvando diante de Charles do Bronx. Anthony Smith chegou até se desculpar por ter duvidado do brasileiro diante do confronto com Dariush. Michael Bisping disse que o Charles é o lutador mais empolgante de todo o UFC e disse que não perde nenhuma luta do brasileiro. E o Aljamain Sterling, atual campeão peso galo do UFC, disse que ele particularmente vê o Charles como o maior lutador da história do peso leve. E ele questionou da onde é que o Charles tira essa habilidade de finalizar lutas, já que o brasileiro recentemente se tornou o primeiro lutador da história do UFC a ter 20 vitórias dentro da organização por via rápida. E o campeão do peso galo disse que em seu critério ele enxerga do Bronx como o maior da história do peso leve. E a respeito da derrota do Charles para o Makhachev, ele disse que não é sempre que atletas de alto nível conseguem performar bem. E o Sterling também destacou que em uma comparação entre Charles e Khabib, o Charles leva vantagem por estar mais tempo dentro do UFC, que é o maior evento de MMA do mundo. A maioria das vitórias do russo foram fora do UFC. Khabib tem 16 vitórias fora do UFC e 13 dentro do UFC. E a maioria dessas vitórias fora do UFC foram contra lutadores de baixo nível. E muitos dos adversários do russo inclusive tinham um cartel negativo, enquanto o brasileiro tem 12 vitórias fora do UFC e 22 vitórias dentro do UFC, ou seja, quase o dobro do russo. E 20 de suas vitórias foram por via rápida. E o Charles também chegou no UFC muito jovem, aos 20 anos de idade, em agosto de 2010, enquanto o Khabib chegou com 23 anos, em janeiro de 2012. E em lutas valendo o cinturão do UFC, o russo tem 4 vitórias e nenhuma derrota, enquanto o do Bronx tem 3 vitórias e 1 derrota. E em suas carreiras, Charles e Khabib tiveram 2 oponentes em comum, os americanos Dustin Poirier e Justin Gaethje. Charles levou menos tempo para finalizar Poirier e Gaethje, e o Khabib, apesar de ter levado mais tempo para finalizar Poirier e Gaethje, o russo não sofreu nenhum knockdown e nem sequer sangrou, diferente do Charles. Mas, no ponto de vista do Sterling, ser mais dominante e ter se aposentado aos 32 anos de idade não faz exatamente o Khabib o maior da história dessa divisão. E o Charles, apesar de não ser invicto igual o Khabib, o brasileiro também tem um currículo bem impressionante, tendo finalizado Kevin Lee no terceiro round, dominado Tony Ferguson por 3 rounds e vencer via decisão, finalizar Gaethje no primeiro round, finalizar Poirier no terceiro round e nocautear o Dariush no primeiro round. E além disso, o brasileiro também já tem o recorde de mais bônus de performance da noite da história do Ultimate e também mais bônus pós-luta da história do UFC. E está em 4º lugar na lista de lutadores com mais vitórias da história do maior evento de MMA do mundo. E pelo fato do brasileiro ser mais letal e ter mais recordes que o russo, o Sterling o considera o GOAT do peso leve. E vocês, concordam com o Sterling ou acham que o Khabib é de fato o maior? Deixa sua opinião nos comentários. Até a próxima e falou!